Marconi tá chegando para falar nas sondagens do mercado no Coritiba. Porque enquanto só tá treinando, treina, tem que trazer reforços, Scarione. Boa tarde. Boa tarde, TT. Pois é, Coritiba agora tem ali um longo período de treinamentos. O técnico Guto Ferreira terá pouco mais do que 20 dias para trabalhar a equipe, visando a estreia da Série B, que vai acontecer no próximo dia 19 de abril, no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas, quando o Coritiba inicia sua trajetória na segunda divisão, enfrentando a Ponte Preta. Então, inclusive, a comissão técnica do Coritiba, ela valorizou o fato de ter uma intertemporada. Finalmente, o técnico Guto Ferreira terá ali os dias de trabalho que ele tanto pediu à equipe. E o Guto Ferreira, que inclusive agora foi assegurado no cargo, né? Com a chegada do novo executivo de futebol do clube, William Thomas, ele fez algumas reuniões, reavaliou o trabalho do Guto Ferreira, fez uma readequação no planejamento esportivo do clube e agora o Guto Ferreira ele foi mantido como treinador do Coritiba para a sequência da temporada. Só que o trabalho do William Thomas não para por aí. Ele vai ter bastante trabalho daqui para frente, inclusive. Isso porque ele agora terá que usar essa pré-temporada e usar essa próxima janela de transferências que abre agora no próximo dia 1º. E lembrando que essa janela de transferências é apenas válida para jogadores que estavam disputando os campeonatos estaduais. Então ela não pode ser usada para reforços que vêm de fora, algo que vem sido bastante cobrado pela torcida do Coritiba, que fala bastante, né, sobre o fato do Coritiba não ter voltado seus olhos ao mercado sul-americano, principalmente porque é um mercado que os clubes brasileiros têm explorado cada vez mais e têm tido bons resultados. O próprio rival do Coritiba, o Atlético, é um dos clubes que talvez mais tenha estrangeiros dentro do seu plantel. E a gente sabe que é um mercado que vem dando muito resultado aqui no futebol brasileiro. Mas esse ano o Coritiba, de fato, não contratou nenhum jogador de fora. Todos os jogadores são brasileiros. E essa próxima janela será dessa forma, porque o Coritiba só poderá fazer movimentações caseiras, ou seja, só jogadores que estão atuando no futebol brasileiro e estiveram disputando agora os campeonatos estaduais. William Thomas, ele a partir desta semana, ele iniciou seus trabalhos no Coritiba na segunda-feira e já desde terça ele está avaliando os treinamentos. Por quê? Porque ele fez um estudo do elenco do Coritiba, ele analisou os últimos jogos, ele analisou alguns pontos, mas agora ele quer fazer uma pesquisa, uma análise empírica. Ele quer analisar os treinos do Coritiba, quer enxergar quais são as necessidades de reforços para esse elenco. E pelo jeito o Coritiba vai fazer um mercado um pouco maior do que era previsto. Se o pessoal for lembrar, no dia que o Carlos Amodeu esteve presente aqui nos estúdios da Jovem Pan e nos concedeu uma entrevista, o Amodeu falou que o Coritiba deveria fazer apenas contratações pontuais, ou seja, fazer pequenos ajustes. Só que no entendimento do William Thomas, talvez o Coritiba precisará fazer mais do que isso. Então não serão apenas 2 ou 3 reforços como era previsto há pouco tempo atrás. Talvez esse número cresça e cresça de forma significativa. Já se trabalha ali internamente com 6 a 8 atletas chegando para encorpar esse elenco do Coxa. E por outro lado, existem jogadores que podem sair, existem jogadores que não agradaram neste início de temporada, como por exemplo o Wesley Pomba. O Pomba, que chegou no Coritiba já no ano passado, fez apenas um jogo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, não agradou muito a comissão técnica e foi emprestado ao Ituano. Esse ano ele retorna, ele tem chances no Campeonato Paranaense, inclusive marcou um gol lá no Estádio do Café, diante do time do Londrina, mas nos últimos jogos ele sequer acabou ficando no banco de reservas. Então é um jogador que o Coritiba analisa recolocar no mercado para que ganhe experiência e quem sabe no futuro voltar. O Wesley Pomba provavelmente não deve permanecer no elenco do Coxa para a sequência da temporada. Outros jogadores também estão sendo reavaliados.
Então existe ali uma tendência bem forte que o Coritiba passe ali por uma pequena, né, mas sim uma reformulação no seu elenco para disputar a Série B. Janaína Castilho, antes da gente trazer a discussão aqui para o estúdio, na sua opinião, quais as posições que realmente o Coritiba precisaria de reforços? Bom, eu acho que o Coritiba precisa de um ponta, né? Com muita urgência. O Coritiba precisa ter mais um atacante por ali, ter mais opções, né? Porque é isso que a gente vem discutindo de muitas vezes, olhar para o banco e não ter, né, essa peça de reposição ali imediatamente. Talvez um meia de criação também para ajudar o Coritiba a fazer esse jogo fluir melhor. E como o Scarione falou, né, do Wesley Pomba, eu acho que se a gente pegar 2023, foram tantas contratações que não funcionaram que dá até medo, né, se a gente ouvir a palavra pacotão de reforços. Mas eu acho que é importante essa análise à beira do gramado ali, no treino, no dia a dia, porque me parece que a ideia não é só você pegar e ir lá e contratar, ir no mercado, na prateleira, escolher as posições ali e colocar, né, encher mais o elenco, inflar mais o elenco, e sim reavaliar o elenco. Acho que sim, o elenco do Coritiba para 2024 é um elenco bem mais qualificado do que do ano passado, né? São jogadores que têm rendido, como o caso do Robson, né, que muitas vezes foi questionado, mas é aquele cara que eu acho que na Série B vai funcionar muito bem. O Damião, que tem uma ampla bagagem, tem uma baita experiência, aquele cara cascudo que, né, que consegue talvez até ser um líder ali dentro da equipe, e quando entrou, né, já estreou muito bem. Então, assim, são jogadores que estão dando retorno, né, Figueiredo, Friso, enfim, tem muita qualidade, mas eu acho que o Coritiba precisa sim se reforçar, não sei se a palavra pontualmente, mas eu acho que você precisa ser mais assertivo nas contratações, né? Quando você for buscar no mercado, conseguir fazer bons negócios, mesmo limitado ao mercado nacional. Acho que sim, a gente tem boas possibilidades aqui nos estaduais, né? Vários times aí que conseguiram se destacar nessa reta final dos estaduais, e eu acho que você tem que tentar buscar esses jogadores que já estão aí com ritmo, que estão dando resultado dentro de campo e que podem chegar para agregar ao time do Coritiba, porque acho que tudo que o Guto pediu, né, está acontecendo, que é justamente essa reavaliação do elenco para trazer reforços, o tempo para trabalhar que ele vai ter, e isso é fundamental, porque o que eu vejo muitas vezes quando o Coritiba perde os jogos, né, que foi o caso aí da eliminação no Paranaense, da eliminação na Copa do Brasil, mais do que talvez a falta de um elenco totalmente qualificado, é uma desorganização dentro de campo. E isso é treino, né? Isso é treino, isso é repetição, tem a questão mental também, né? Se a gente for ver que o Coritiba entrou meio pilhado na partida contra o Maringá, e isso tudo você vai conseguir trabalhar nesse período, nessa intertemporada, nessa pré-temporada que faltou lá no início e que agora o Coritiba vai ter. E a gente tem aqui, Rogério, a participação do Diogo Chaves. Ele está perguntando quando que o Manga vai ser autorizado para treinar junto com o grupo. Bom, Tetê, o Coritiba evita falar sobre essa situação do Manga, porque dentro dessa punição, o clube, na verdade, não pode interferir. Então, o Coritiba, ele não pode nem prestar uma assessoria jurídica ao jogador. E existe a possibilidade de agora, no mês de abril, o Manga ser liberado. O STJD já confirmou que vai revisar o caso do Manga e de outros jogadores punidos na Operação Penalidade Máxima, e aí existe a tendência de que eles possam pagar o restante da punição em forma de multa. A expectativa da diretoria do Coritiba é que o Manga já esteja liberado para o início da Série B. Sobre os reforços, Ale, na sua opinião, quais as posições que o Coritiba deve contratar? Na opinião do Rafael Tavares, nosso ouvinte, se o Coritiba contratar 4 a 5 titulares, aí sim teremos elenco para a Série B. Se contratar 4 ou 5 reservas, Deus nos ajude. Então, a questão é a seguinte, tinha todo um foco... Vamos voltar no tempo. Ano passado, começa a Série A do Brasileiro, o Antônio Oliveira é mantido depois de uma situação igual a desse ano. Eliminação precoce no Paranaense, ano passado um pouquinho antes, uma fase antes. Eliminação precoce na Copa do Brasil, ano passado uma fase depois. Que ano passado
chegou até a segunda fase. Perdão, até a terceira fase. Esse ano na primeira. 2 fases depois, portanto. O Coritiba decide manter o Antônio Oliveira, fica faz a intertemporada, vai, pede pro Flamengo no Brasileiro, demite o Antônio. Aí traz o Zago. O Zago fala que o elenco era uma porcaria, que precisava contratar 11 titulares mais 11 reservas, que tinha que fazer uma remontagem, que aquilo era inadmissível, etc. O Coritiba hoje tem um discurso de que montou o elenco no começo do ano e que precisaria de reforços pontuais, e agora, após uma eliminação no Paranaense, já muda tudo, já, precisamos contratar todo mundo. Não acho que seja bem assim. O Coritiba precisa de um lateral direito, porque só tem o Natanael. O Coritiba precisa de mais um zagueiro. O Bruno Melo e o Maurício Antônio não, o Marcelo Benevenuto não corresponderam. Precisa de um volante pra fazer esse primeiro volante, que é o Morelli. Então já tem. Precisa de um meia pra revezar com o Friso, pelo menos, que tem condições de jogar. E o Coritiba precisa de ponta. O Coritiba não tem ponta. Vamos lá, Ale. O que eu imagino que o Coritiba deva estar analisando no mercado é uma opinião já, né, com um pouquinho, com uma pitada de informação. O Coritiba deve trazer um lateral direito. Existe uma avaliação para poder trazer um lateral esquerdo. Um zagueiro para qualificar, né, a defesa, que é o principal problema do time. O Morelli. Sim. Então são 4 até aqui. Um meia. Essa é uma das posições ali tratadas com urgência, assim como o lateral direito. Um ponta mais o Manga, certo. 7, e talvez o que está sendo avaliado também, um centroavante, para poder estar sendo ali o revezar com o Damião. Do Damião, que não vai jogar as 38 rodadas, e você tem 2 jovens, né, o Brandão e o Ebert, que são jogadores de 19 e 20 anos. Então não existe uma confiança tão grande em relação a esses garotos ainda para uma Série B. Para o Campeonato Paranaense, a diretoria analisava eles ali como uma espécie de laboratório, como um teste para ver, né, qual o nível de maturidade desses meninos para jogar entre os profissionais. O Brandão, inclusive, foi contratado para a equipe sub-20. Sim. Né? Ele acaba jogando no quando profissional. Você trouxe a informação aqui, você falou exatamente ele isso. Ele acaba jogando no profissional por uma questão única e exclusivamente de necessidade. Verdade. Ele demonstrou certa qualidade no treino. O Thiago Azaf também. O Thiago Azaf jogou, também. mas o participou, Azaf, foi pro banco várias vezes. Assim como o Matheus Dias, eles retornam para a base. Sim. Após o Campeonato Paranaense. Né? Eles vão terminar ali o processo de formação, de maturação deles. Então, eu acho que esses 8 reforços é algo bem possível para qualificar esse elenco do Coritiba. Claro, né? Existem alguns jogadores que podem estar deixando. Sim, claro. Coxa, jogadores jovens, né? Serem recolocados no mercado, até para ganhar um pouco mais de bagagem, como, por exemplo, o Coritiba fez com o Giovanni Meurer. Sim. Ele passou ali o ano passado, disputou a Série C pelo Pouso Alegre e voltou